seu coração esteja aberto para ouvir as revelações que o Senhor tem a nos trazer esta noite. Amém? Seu coração está sedento de Deus? Hoje eu estava dando aula no CTL, nosso curso de treinamento de líderes, o Elias dando aqui no Maturidade, eu no CTL, e nós ministramos sobre evangelismo lá. Então os irmãos, eu falei para os irmãos, cadê, quem trouxe? Falharam, quem está lá no CTL, trazer os visitantes. Vou dar mais uma chance, é nota, valendo nota, tem que trazer uma visita na igreja. É teste prático. Então, valendo nota, se trouxer um, é nota C. Se tiver dois, é B. Estou brincando com você, mas nós ministrando como evangelizar, quem evangelizar, tipos de descrentes que a gente pode anunciar a palavra. A palavra do coração subiu ali, João 4, verso 31, ali, quando Jesus fala assim para os seus discípulos: uma coisa, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Então existe uma comida. Você sabe que comida dá prazer? Ainda não começou, tá, irmãos? Pode ficar tranquilo, aqui é só uma pã de fundo. Mas comida é algo que ela é sinônimo de prazer, sim ou não? Sim. Quantos aqui não tem prazer em comer? Levanta a mão. Pode levantar a mão, ser sincero. Não tem ninguém. Todo mundo que come uma boa comidinha faz. Ontem eu levei o Elias comer sushi. Você tem que ver o Elias comendo sushi, irmãos. Aí eu falei assim: Elias, pega esse trocinho verde aqui, que é o wasabi. Você vai pegar um bolinho assim, ó, você põe na boca. Irmão, você vai sentir uma sensação que nada nesse mundo vai igualar, a não ser o Espírito Santo, que pode fazer até mais. Mas a hora que você botar esse negócio verde na boca, de repente vai surgir uma lança pegando a sua cabeça, assim, querendo furar o seu cérebro, os seus narinas vão dilatar, vai ficar 2 buracão para fora, assim você vai respirar, que vai passar, parece que um carro dentro do seu nariz. Então, e não é que o homem pôs o negócio na boca, aí ele olhou para mim. Sabe aquele desenho do Pica-Pau que sai as bandeirinhas do ouvido? A língua vai para fora. Assim. Ele fez assim. Eu respiro. Ele fazia um tufão. Eu falei: irmão, esse wasabi é forte, né? É uma raiz muito forte. Aí, então, a comida dá prazer. Amém? O wasabi não é de beber, irmão. Daqui a pouco fala assim: o pastor estava cheio do wasabi. É saquê que bebe, irmã. Por favor. Eu já vi as irmãs ali, o wasabi, ó. Que isso, irmã? Pastor. Deixa eu falar direitinho, irmãos, porque é um risco quando você fala algo novo assim e alguém interpretar errado. Mas o wasabi é esse temperinho, uma raiz forte que você põe junto com o shoyu, não com saquê, com shoyu, molho de soja. E aí você põe lá o sushi e come. Mas por que eu estou falando isso? Porque a comida dá prazer. Se não desse prazer, se não fosse prazeroso comer, então dá aqui um pão seco, tá, almocei. Sai daqui com fome, chega em casa, come um pãozão seco lá, tá tudo certo. Mas Jesus disse que a fome dele, o que ele sente prazer em degustar, é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Amém? Então eu queria que você fosse faminto por isso, fazer a vontade do Pai e realizar a obra dele. Então Deus está fazendo algo novo, e por isso que no CTL eu estou pedindo para os irmãos que estão lá fazendo um curso, amém? Levanta a mão aí os alunos do CTL. Aleluia, somos em 11 lá, 12. Eu quero que você tenha a lição, valendo nota. Se levar na célula, B. Se levar na célula e no culto, A. Não, já foi, filha. Você tem que, é nova, é valendo agora, essa semana. Amém? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Não paga nada para dizer amém. Amém? Se não, amém. Vamos orar? Quero ministrar algo para você, para tomar o teu coração. E estou muito motivado com esse impacto de crianças. Eu intitulei essa palavra Se Tornando Como Criança. Porque Jesus diz que o reino dos céus, quem não se tornar como um dos pequeninos não poderá entrar no reino dos céus. Tem muito mistério aí que eu queria compartilhar com você, amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir que a bênção do Senhor venha sobre as nossas vidas. Senhor, venha sobre a vida dos meus irmãos,
traz revelação ao nosso coração. Prepara mesmo, Deus, o meu coração, o coração dos meus irmãos, para ouvir mais a sua voz. Em nome de Jesus, eu preciso da sua presença e da sua palavra. Por isso, toma conta do ambiente, repreende toda a distração, Senhor, tira toda a seta, toda a ave de rapina que vem roubar a semente que quer penetrar no coração dos meus irmãos. Eu quero pedir pelo poder do Espírito, que o Senhor venha impedi-las de se achegar aqui. Em nome de Jesus, que a palavra entre e gere muitos frutos, Pai. Amém, amém. Declare comigo assim: eu recebo a palavra de Deus como uma criança que recebe uma palavra do seu Pai. Amém. Aleluia, irmãos, e foi tão gostoso, né, esse impacto, porque eu fiquei olhando a espontaneidade das nossas crianças, né, eu ministrei libertação para eles. Eu confesso para vocês que eu prefiro ministrar os adultos, porque eles ficam mais quietinhos. Amém, adultos? Porque as crianças são muito agitadas, eu tenho um pouco de dificuldade com agito. Quando começa movimento assim no culto, às vezes, quer tomar água, levanta no meio da palavra, parece que alguma coisa me, né? Então eu peço até a gentileza de você se controlar e segurar um pouquinho para não ficar saindo. Mas eu tenho essa dificuldade de dizer, mas irmãos, no apelo, quando eu comecei a orar por quebra de maldição hereditária, comecei a falar da família, eu olhava a expressão no rosto das crianças e aquilo moía meu coração. Tinha um nível de unção e de quebrantamento naquele lugar que eu não experimentei ainda num impacto de adulto. Sinceridade, transparência e desejo. As crianças ficavam na sede, na expectativa de saber o que ia acontecer em cada palavra, em cada oração. Irmãos, isso é tremendo, e nós não tivemos nenhuma desistência. No total foram 43 crianças. Nós, Santos, Peruíbe, só que teve três crianças que os pais não deixaram ir. Sabe o que os pais falaram? Falaram assim: não, menino, você me desobedeceu essa semana, você não vai para a igreja, não vai para o impacto. Foi, quer castigo pior que esse, de você não dar a Deus para uma criança? Ela precisa demais ir para o impacto, pai. É que você não entendeu. Você acha que o impacto ela é curtição, é jogar bola e... Aí pergunta para eles o quanto eles jogaram de bola, quanto eles nadaram na piscina. Não fizeram nada disso. Eles mais receberam de Deus. Irmãos, são um total de 13 ou 14 palavras ministradas. Desde sexta-noite não teve palavra, só um quebra ali, mas de sábado de manhã até domingo, no final, e eles sedentos. Então, às vezes os pais seguram. Eu fiquei triste, né? Lá o pastor Leandro compartilhando, falou: pai, a mãe achou ruim, porque o menino pisou na bola essa semana e foi lá e tirou ele de no impacto. Eu falei: meu Deus, ia mudar a vida dele. Você viu os testemunhos? Olha, eu fui no impacto e chupei muita bola. Eu fui no impacto lá e eu joguei muita bola. Foi isso que eles falaram? Não, eu não vou mais mentir. Fui no impacto, me arrependi, não vou mais falar palavrão, não vou mais fazer tal coisa. Esse é o testemunho, olha só o que aconteceu. E aí o pai lá perdeu a chance. Então, seja muito assim, zeloso em entender que igreja não é divertimento, por mais que seja divertido, amém? Por mais que seja prazeroso e gostoso viver a vida da igreja, mas isso aqui é vida para crescer, que agrega valor, que agrega princípio para você ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. E para os nossos filhos nem fale. Então eu motivado com isso, com o impacto, aquele agito a semana inteira aqui, vocês tinham que ver a Paula, miséria e queima. Amanhã eu acho que ela vai hibernar. Porque, irmãos, e Deus nos deu uma palavra aqui na nossa intercessão, oramos uns 3 dias, fizemos jejum 3 dias pelas crianças, e na quarta-feira à noite, entregando aqui, veio a unção do leão sobre nossas vidas. Quem estava aqui, viu, eu corria nesse salão aqui, como um leão, e todo mundo orava, e no final da oração tinha que dar um rugido de leão. Você dá risada porque você não estava aqui. Mas foi poderoso de Deus. Quem estava aqui sabe disso, não sabe? A gente orava e agora terminava a oração e... Aí foi, nossa, esses irmãos são um zoológico, né? Que zoológico, irmão. Nós somos meio doido mesmo, é verdade. Você que está nos visitando, não ligue. Nós somos meio assim. Mas há uma expressão no espírito que estamos bradando. E eu falei aqui. A Estela não estava aqui, ela é lá de Itanhaém.
Então, estavam orando lá. Eu aqui na quarta-feira falei assim, ó, Deus está me dizendo que ele vai rugir naquele impacto como leão. E outra coisa, para testificar do que eu estou falando é de Deus, lá no impacto, Deus vai confirmar essa palavra aqui. Vocês vão olhar para as crianças, vão honrar, alguma coisa vai acontecer que vocês vão confirmar. Deus está nesse negócio. Chegou na terça de manhã, teve oração, é isso, né, Esther? No sábado, terça. No sábado de manhã, Estela teve uma visão, né? De que a Paula ia na frente, as irmãs atrás, e a Paula tinha cara de leoa. Cara de leão. E ela urrava, né? Urrava não, rugia. Ela, e olhava para as irmãs que estavam vindo atrás como leões, e fazia assim, e as irmãs, e ela não sabia de nada. Teve um outro menino que veio lá e falou assim, pastor, eu tive uma visão de um leão, só que era um leão todo preto. Eu falei, o diabo quer copiar o que a gente está querendo criar aqui, em nome de Jesus. Está amarrado, seu diabo. Mas, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que Deus está colocando palavras proféticas no nosso meio, e nós temos que encarar como crianças encaram. E lá eu pude ver criança ser transparente, criança não sendo, né, cheia de máscaras para poder expressar um sentimento. Eu vi criança sendo intensa, eu vi crianças falando a verdade mesmo, rasgando o coração mesmo. Irmãos, teve um que chamou assim, pastor, fala filho, posso pedir uma coisa? Pode. Aí ele pediu oração para o pai. Você pode orar para o meu pai? Falei, posso, meu pai está com problema, ora por ele. Aí eu falei, tá bom, vou orar. Ele levantou já indo, saindo fora. Falei, vem cá, vamos orar pelo seu pai. Eu comecei a orar, ele começou a chorar, esse menino. Começou a chorar quebrantado, pedindo pelo pai dele. Na hora que eu terminei, ele se levantou convicto e saiu. Aí, à tarde, teve um apelo, cura da alma. E aí foi perguntar, tá, vamos falar outra coisa? Não, o que eu precisava falar, eu já falei com o pastor. Não, mas você não quer repetir para a gente orar de novo? Não precisa, já orou. O que eu aprendo com isso? O nível de fé. Enquanto nós ficamos batendo de bênção em bênção, e dá para você orar por mim? E você também pode? Reforce, depois que o grupinho, aquele lá não orou por mim. Dá para você orar também? Dá para você... A criança é uma vez só, por quê? Porque ela se apropria pela fé. Eu posso falar? Vai acontecer o que esse menino pediu. E isso que ele pediu, agora eu vou ser usado pelo Espírito. Um dia a bênção vai estar aqui, ó. O pai dele falando de quanto Deus mudou a vida. Aleluia! Glória a Deus. Então nós temos que ser como crianças. E aí Jesus, lá em Mateus 18, já abre a sua Bíblia, nós vamos ler um texto um pouquinho grande. E aí vamos, né, brincar com o texto, porque nós temos que ser como criança, nós vamos brincar aqui de criança, amém? Você tem problema de brincar ou não? Você acha que brincadeira é só para adulto? Ou só para criança? Tá frio, irmão? Vocês estão sentindo frio? Tá frio. Então podia aumentar a temperatura um pouquinho. Acho que pode colocar aqui 25. Amém, irmãos. Nós vamos melhorar isso. Um dia alguém sente no coração de nos ajudar. Amém. Se alguém souber alguém que está lá ar-condicionado aqui, dá um toque para mim. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Vamos ler então, a partir do verso 1, capítulo 18. Olha só. Naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar
um destes pequeninos que creem em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e se fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares numa vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou os dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste, que pereça um só destes pequeninos. Amém? Aleluia. Veja, Jesus fala aqui de 3 parábolas. Ele começa a falar, primeiro, sobre o maior, e dá conceito, não é parábola, ele dá conceito. Depois, ele vai e fala sobre pedra de tropeço, e fala sobre se jogar. Se você fazer alguém desses pequenininhos tropeçarem, é melhor você se jogar com uma pedra de moinho. É que a gente tem noção, mas pedra de moinho, o moinho era moinho de fazer óleo. E a pedra, irmãos, era uma baita de uma pedra redondona, que colocava as azeitonas embaixo e a pedra ficava girando em volta de um eixo. E aí ele esmagando aquela azeitona para sair o azeite, o óleo. Então ele conecta essa palavra, a palavra de tropeço, e na sequência fala sobre a ovelha perdida. Amém? Mas ele está falando de uma coisa só, princípios, e junto de uma criança que estava colocada no meio. Sabe, eu fico muito feliz. Se você quer saber se você está expressando Jesus, quando você chega no lugar e tem criança, as crianças colam em você, sim ou não? Porque se não colar, se as crianças olham e já chegou o tio. Chegou o pastor. E não tem uma bagunça santa. Eu, graças a Deus, as crianças me amam. Amém? E não é mentira, porque elas são transparentes. De você eu duvido um pouco, mas as crianças não. As crianças, elas rasgam. As crianças, se não gostam, é na cara, ela rejeita. Vai lá o durão, todo durão lá. Ô nenê, oi, o nenê do titio. Tem criança que faz assim, né? A gente não faz assim, menino. Que coisa, que sem educação. Dá oi pro tio. Cumprimenta o tio. Baixa a cabeça. Eu não. Vem aqui dar um beijo no pastor. Pastor. Né, Ana? Elas vêm, grudam em mim. Porque eu amo. Eu não sou lá aquele homem brincalhão que fica lá. Mas eu lido com carinho, com amor. Disciplina, às vezes tem que chamar atenção, tem que corrigir, mas tudo em amor. E eles grudam em mim. Então, um bom sentimento, se você está parecendo com Jesus, é se as crianças colam em você. Ou se você chega, as crianças... e da linha, é sinal que você precisa melhorar. Mas veja só, eu quero chamar a atenção a alguns pontos. O primeiro deles é princípios para entrarmos no reino do céu. Toda criança deseja ser o maior no reino dos céus, amém? Você já viu criança brincando de super-herói? Alô, quando eu era criança, eu queria ser o Spectrum-Man. Você lembra do Spectrum-Man? Você lembra, Rodrigo? Lá em Barcarena passa esse negócio. É um delay de anos. Irmãos, porque o Spectrum-Man é antigo. Eu acho que o Spectrum-Man, o Maurílio é antes do Spectrum-Man.
O Maurílio é qual que era o super-herói da época, Maurílio, né? O super-herói dele era o Mazzaropi. Irmão, mas o Spectrum Man, eu lembro um dia que eu tava no meu quarto, né? Você vê, né? É perigoso. Eu não recomendo você deixar seus filhos assistirem filmes orientais, nem desenhos orientais. Na época, meus pais não temiam Deus, e eu era exposto, às vezes, a alguns desenhos que envolvia Nova Era, força da mente, parapsicologia. Então, tem um monte de coisa subliminar nos desenhos, tem que tomar muito cuidado. Então, vigie, pai, né? Olha o que seu filho está assistindo. Mas, naquela época, eu brincando, aí um dia eu entrei no quarto, eu morava em Cuiabá, lá no Mato Grosso. Entrei no quarto lá, e aí eu fechei a porta do meu quarto, fechei a janela, ficou aquele escuro. Aí eu deitei no chão assim, era umas lajota vermelha. Deitei no chão. Aí eu ficava assim: dominantes. Dominantes. Olha o nome, dominantes. Eu queria ser dominantes, tomar. Porque quando o Spectrum Man lá, o Cage, era Cage o nome dele, lembra até o nome. O Cage falava assim: dominantes. Aí de repente se transformava. Aí Spectrum Man, Spectrum Man. Aí Mr. Gory, Spectrum Man, eu mandarei matar a sua casa. Ele era meio assim, o macacão. Quem lembra? Mas eu lembro que eu cheguei, entrei lá no quarto, deitei no chão e fiquei: dominante. Eu queria tanto, irmãos. Irmãos, eu queria tanto se transformar no Spectrum Man. E aí a gente brincava, como criança a gente queria brincar. E aí, quem que é? Não, agora eu sou Spectrum Man, mas você tem que ser o Mr. Gory, né? O Dr. Gory, que era aquele... mas o Dr. Gory, mas depois a gente troca, beleza. Então eles topavam. Sabe, criança não tem problema de achar, porque você viu adulto, não, eu não posso desejar ser um pastor, né? Eu vou falar assim que o pastor, eu gostaria de ser pastor também, porque vão achar que eu quero me esnobar. Mas a criança não, fala: posso ser pastor? Não é assim que eles fazem? Eu posso brincar? Deixa eu ser o chefe, deixa. Eles têm liberdade de expressar o que eles desejam, o que eles querem. E nós não. Porque nós colocamos uma política farsa na nossa vida, que expressar que você quer algo bom é sinal de ser arrogante. Se liga, irmão. Quando você abre o seu coração e fala que isso é nobre. Não há problema não de desejar ser o maior no reino dos céus. Não há nenhum problema não de você querer ser o melhor filho, o melhor pai. E às vezes um sentimento de: não, vão pensar que eu estou querendo aparecer. Eu quero aparecer. Ele falou que você tem que ser como criança, porque eles estavam brigando lá. Quem quer ser o maior? O maior quer ser o maior, eu quero ter lá. No céu, as minhas asas têm que ser 5 metros cada uma, sarada. Nossa, eu quero voar na viagem do som. Mas as crianças, elas abrem mão para poder brincar. Para hora um ser o maior, hora o outro. Aí eu pergunto para você abre mão para o outro irmão ser o maior de vez em quando? Ou só você quer ser o maior? Porque a pior coisa que tem é quando uma criança só é dela o brinquedo, joga no meu campinho, a bola é minha, e se fizer gol, parou o jogo. Não valeu. Já brincou assim? Aí o outro vai lá e faz gol. Não valeu. Não valeu. Então veja, nós precisamos ter um coração livre para desejar ser o melhor. E aí Jesus disse: se você deseja ser o maior no reino dos céus. Verso 1, naquela hora, aproximando de Jesus, os discípulos perguntaram: quem é porventura o maior? O maior é aquele que tem um coração como de criança. E ele pegou um menininho e pôs lá no meio. Se você não for como esse, nunca entrará no reino dos céus. Agora não é mais a questão de ser maior, é a questão de entrar. Não é questão de você estar lá, sentado num trono, bonitão, Jesus voltou e você, e aí, mano, beleza, Jesus? Não, é questão agora de você colocar o seu coração para fazer parte de algo que Deus tem promovido na sua vida, mas você tem que ser como criança, com o coração livre de competição, livre de, não, é só minha vez, não, sabe, eu fico às vezes numa disputa, gente que se enciuma com coisas bobas, que sente ciúmes porque um tá, porque um não tá, porque um faz, que um não faz. Meu Deus, não seja adulto nesse nível, seja criança, que não se incomoda porque o outro apareceu, porque o outro está fazendo. Você está me entendendo? Um outro ponto que eu queria chamar a atenção nesse texto que nós lemos, é que para nós
entrarmos nesse reino, como as crianças, eu tenho que me converter e ser um dependente de Deus. Verso 2 diz assim: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E foi perfeito isso aqui, porque semana passada eu preguei sobre o quê? Se você não lembrar, eu vou orar agora, Deus vai rachar tua cabeça no meio. Olha que uma pressão faz. Olha que uma pressãozinha leve faz. Eu preguei sobre: você é convencido ou você é convertido de fato? Você está convencido que Jesus é o Senhor, ou você de fato se converteu e Jesus é o Senhor da tua vida? E aí, ele diz assim, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças. Sabe, devemos nos converter, não devemos ser convencidos somente. A conversão se refere a uma atitude prática, uma mudança de mente. Sabe, quando a gente fala para as crianças, é impressionante. Quando eu falei para esse menino, que eu orei por ele, aí a tia chegou à noite, na tarde, na ministração, foi querer orar e falou: não precisa. Não, mas você não precisa, porque o pastor já orou, acabou. Mudança de mente. Quantos desprezariam uma oração nova, uma nova oração? Nós somos políticos, não é? Não, o pastor já orou, mas o irmão quer orar. Não, amém, irmão, pode orar. Não, tudo bem, pode orar de novo. Mas quem tem fé se posiciona. Quem tem fé fala assim: irmão, mas não precisa mais. Já orou. Jairo lá atrás, Jairo não, o Jairo, ele levou Jesus. O comandante lá, o supervisor lá, o maior, pediu uma palavra: Senhor, libera só uma palavra, porque eu tenho também servos debaixo de mim, meus soldados me respeitam, e eu falo: vá para lá, ele vai para ali, ele vai. Então se o Senhor der uma palavra, assim acontecerá. E Jesus disse: que seja como você disse. E ele disse: que coisa, não houve homem em Israel com coração assim, com fé desse tamanho. Uma palavra, gente definida, gente decidida. Criança, você dá uma palavra, é isso aí, ele confia. Por isso que é um perigo, que nós pais, às vezes, usamos uma mentirinha para prevenir os nossos filhos de alguns erros. Um parente que chega para o filhinho dele e fica falando assim. O filhinho fala: pai, vamos, menino pequenininho, pai, descer, brincar lá embaixo, que tem outras crianças brincando no prédio. Ele fala: não, porque o homem do saco vai lá pegar você. O homem do saco. E está escuro, o homem do saco, está vendo como está escuro? Ó. Aí vai lá, pega o filhinho no colo e mostra o escuro. Está vendo? Cuta. Aí a criança não ouve nada, né? Mas fica ali procurando ouvir alguma coisa. Está vendo? O homem do saco está lá embaixo, pega as crianças. Porque ele não queria que o filho descesse à noite, brincar com o menino à noite. Né? E é pequenininho. Aí outro dia, nasceu o sol. Ô pai, não está escuro. O homem do saco foi embora. Me leva a brincar? Não, aí pega o filho lá no outro lado. Está vendo naquela sombra ali, ó, o homem do saco. Aí eu fico pensando o seguinte: o que esse rapaz está ensinando para o filho? Porque um dia o filho vai entender que homem do saco, que chaveca é esse? Meu pai me enganou. Ou ele se revolta com o pai, ou aprende que mentir é a maior solução para você deixar os filhos longe de alguns perigos. Quem disse? Irmãos, a gente tem que perder essa mania tola de que para evitar problemas e tratar o assunto, acho que eu vou falar um não, agora não, ficar inventando mentirinhas. Porque um dia ele descobre, e aí o seu caráter vai a zero com ele. Nem por brincadeira. Não brinca não. Seja sério. Brinca com seus filhos falando a verdade, não falando mentira. Sabe, mas muitos estão convencidos, por exemplo, né, de que usar drogas faz mal. Porém, tomam nenhuma atitude prática e deixaram o vício. O que eu quero dizer? Que nós precisamos tomar uma atitude prática. Gente convertida é gente que muda de posição. A conversão, quando você está dirigindo um carro, é conversão à esquerda, que você vai virar à esquerda. Quer dizer, conversão à esquerda, eu continuo reto.
Que conversão é essa? A palavra convertido é mudança de caminho, mudança de rota. Se você não pôr na tua cabeça que você tem que agora um novo destino e mudar a tua trajetória, nada vai mudar e você não é convertido. Você só sabe que é bom. Todo mundo que usa droga sabe, ó, droga faz mal, sim ou não? Eu estava falando do cigarro hoje. Falar no cigarro, você pega o cigarro, está escrito no cigarro lá, fumar faz mal à saúde. Dá câncer, não sei do que, né? Mata mais, né? Causa aborto. Todo mundo sabe que o cigarro está escrito lá, que faz mal para a saúde. Mas o cara não está convencido, a irmã não está convencida, ela continua usando. Até o dia que chega o médico. E chega lá e fala, ah, querida, 3 safeninhas dessa vez, e você não para de fumar. Vai bater as botas. E aí a gente, ai, com medo, agora eu me converto. A força, né? Perdeu um pulmão, tá lá todo sem fôlego, não pode mais ir na videira, vai ter que procurar uma outra igreja que seja um térreo. Por quê? Porque não tem mais fôlego. Mas tem que, até o fabricante do cigarro fala, se você fumar esse treco aqui, você vai morrer. Se você fumar esse negócio aqui, você vai pegar uma tuberculose. É assim muitas vezes. Todo mundo sabe, não fala assim com a esposa. Não trata assim seus filhos. Mas e aí na prática? Eu pergunto. Faz. Porque se você não faz, além de você ser tolo, você não é convertido de verdade. Você é só convencido. Ouve, fala das regras, das práticas. Agora aplica lá. 10 regras para mim ter um casamento feliz. Chega na terceira... Já uma brincadeira lá no menininho lá que pegou o sorvete, na hora que ele foi lamber, errou. Quer dizer, na hora de passar no teste, passar na prova, está ali aprendendo. Pastor fala, o líder fala, o anjo da guarda fala, Deus fala, até a mula fala. Mas chega na hora, reprova. Até quando a gente não vai dar resposta prática ao que a gente ouve de Deus? Por favor, pega no seu irmão e pergunta isso para ele. Pode pegar, não custa nada não, irmão. Pega na sua irmã aí e fala aí para ela. Até quando, irmãos? Sabe por quê? Porque as crianças são sinceras e elas fazem o que falam. O que nós precisamos fazer é fazer o que aprendemos a fazer. Fazer o que aprendemos ouvindo e falando. Que é muito bonito falar. Não, eu sou um homem de fé. É? Então eu só vou sentar e esperar, porque o dia mau virá. E aí, se você não tiver firmado, você vai chacoalhar. Que nem um bambu não, porque o bambu não quebra, né? O bambu ele chacoalha, mas ele volta. Aleluia. Eu prefiro ser um bambu. Chacoalha às vezes, mas eu estou sempre de pé. Mas tem uns irmãos que não, que quebram no meio. Tem irmãos que não suportam a pressão de uma pressão. Outra coisa, verso 4 diz, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Sabe, irmãos, nós temos que nos humilhar. E tem gente que entende que ser humilde é ser pobre. Eu já vi tanto pobre arrogante, que tem nada de humildade. Né? Porque não é o quanto de dinheiro que diz se você é humilde ou é orgulhoso. É que você tem que entender o que é humildade. Humildade é o contrário de soberba. Humildade é o contrário de ser orgulhoso. Uma pessoa humilde, ela não é orgulhosa. Ela abre mão, humilde. O humilde cede, você sabia? Sabe que o humilde cede? O humilde, ele abre mão. Quando ele vê que chegou no impasse, está difícil convencer, o humilde aceita o prejuízo. Fala, tudo bem, então vamos fazer do seu jeito, vamos lá. Gente humilde é assim. Agora, gente orgulhosa, nunca faz do meu jeito. Sempre reclama da minha vida, sempre reclama da minha comida. Não pode falar que está sem sal. Falou que está sem sal a comida, falou que faltou alho. Terceira Guerra Mundial, apertou o botão lá. Pá, faltou alho. Corre. Não, o marido chegou em casa, fez assim, ó. Em cima da TV.
Shhh. Lá vem as desculpas. Mas eu trabalho. Mas eu... Puxa, ninguém pode expressar o que está vendo, o que está no coração. Tá certo que tem uns que faz assim, ó. Aí faz no outro. Aí no outro. Aí no quarto e faz assim, ó. Ô mulher, até quando? Até quando? Até quando a gente não vai dar uma resposta prática de ser humilde mesmo? Fica na disputa, braço de ferro. Ah não, ontem ele ganhou, agora hoje eu vou ganhar. Se ele falar, agora eu vou sustentar. Aí fica lá os dois. Pronto, arranjou uma encrenca para a vida. Ninguém abre mão, ninguém cede. E aí aquela disputa tola, perde-se o tempo, irmãos. Eu queria que você fizesse um balanço da sua semana, restringe uma semana. Qual a parte do tempo você gasta se divertindo e alegre? E qual a parte do tempo que você gasta preocupado, tenso e gastando saliva por besteira? E se a parte do tempo que você gasta gastando, falando besteira ou perdendo tempo com picuinha, for maior do que você gasta se alegrando, é sinal que teu casamento vai para a cucuia. Teus filhos vão fazer 18 e vão cascar fora, se não cascar antes. Tua mulher vai te abandonar. Teu marido vai dar um nó em você. Porque, pelo amor de Deus, irmãos, viver num ambiente onde ninguém é humilde, só tem gente orgulhosa, ninguém abre mão, qualquer coisa é um motivo para falar mal, uma picuinha. Ninguém pode falar nada, porque até quando nós vamos viver uma vida dessa de falta de harmonia em casa? E você já viu criança? Criança, você chama a atenção dele e fica mal, sim ou não? Eu nunca vi uma criança que você chama atenção sorrir. Nunca vi. Então é natural fazer bico quando chama atenção? Sim ou não? Sim. Só que não dá 10 minutos. Ela está ali brincando de novo. E conversando com você, normalmente. Como se nada tivesse acontecido. Aí eu pergunto, é assim com você? Ou você fica lembrando da dedada na TV? Por uma semana... 2 semanas, 3 semanas. E aí, quando as coisas parecem que vão alinhar, acontece algo parecido. Aí você sabe, de novo ele vai falar. Aí ele não fala, eu brinco, né? Que nem no cabelo. A Paula, quando arruma o cabelo, eu tenho que falar algo. Aí eu não falo. Quando eu falo, ela sabe, né? Você não queria falar. É a mesma coisa, a gente sempre tem uma predisposição de achar que o outro nunca mudou. Não é isso. Mas a criança acredita na pessoa. A criança depende, ela se alegra. A criança, ela vai brincar de novo. A gente vê as crianças, elas às vezes estão brincando, elas saem na mão. Briga lá, fica bravo, chora. Aí eles vão lá e se relacionam de novo. E pede perdão. Você me desculpa, não faz mal. Tá bom, vamos lá, vamos brincar, pega a bola. E vai na mesma alegria, na mesma intensidade. Parece que nada aconteceu, é impressionante. Sim ou não? Sim. Então por que você não faz assim? Por que você fica mantendo um rancor por semanas? Adulto é bicho ruim, fala a verdade. Não é? E você pensa que você vai entrar no céu assim, com essa tromba? No céu, irmãos, é até boa a ilustração. Sabia que a porta, quando Jesus fala que a porta para entrar é estreita, ele mostra para a porta da entrada lá em Jerusalém. E era uma porta estreita mesmo, porque à noite, como a cidade era grande, à noite os viajantes precisavam entrar e sair. Só que, com medo de assalto, eles só podiam entrar por essa porta estreita, que não entravam os animais. Está ouvindo? Não entravam os animais. Então, você tinha que viajar de dia para passar pelo portão. E se você fosse viajar à noite, os animais não entravam. Então ele falava, a porta é estreita e difícil é o caminho. Então o viajante não podia carregar nada, então não se roubava nada da cidade. Por quê? Porque só passava o cara dentro dela.
Não dava para carregar nada, porque não dava para passar. Então só saía da cidade alguém extremamente urgente, não podia fazer nada, se era para sair carregando alguma coisa durante o dia. Então eu fico pensando, tem tanto irmão com tromba que não passaria naquela janela, naquela porta. Tem tanto irmão bicudo que não passaria por lugar nenhum. Por quê? Porque é estreito. Deixa eu falar algo para você, para entrar no reino, não dá para entrar de tromba. O reino não são para animais, é para crianças. Que rapidamente se restaura a amizade, rapidamente se humilha. Às vezes ela está com razão, mas ela abre mão porque ela quer brincar com a outra criança. Ela não quer ficar gastando tempo com briguinha. Não, eu quero ser agora. Tá bom, então você vai de novo. E eu fico vendo alguns que querem brincar tanto, eles abrem mão toda hora, só para poder brincar. Eu, quando era criança, eu gostava de brincar de polícia e ladrão. Era divertido, irmãos, brincar de polícia e ladrão, porque era realista, a gente subia nos muros, pulava. Vai, pega, passou ali, você viu? Sinal, abaixa, todo mundo abaixa. Só que eu sempre gostava de ser a polícia. Eu não gosto de ser ladrão. Nem de brincadeira. Eu não gostava, não queria ser ladrão, mas eu abria a mão para poder brincar, porque alguém tem que ser ladrão para ser polícia e ladrão. Sim ou não? Criança abre mão. Mas quando a gente é adulto, a gente fica no braço. Não, tem que ser do meu jeito. Não, o Natal tem que ser na casa da minha mãe. Porque se não for, porque o ano passado foi na casa da tua jararaca, ou da tua mãe. Porque foi na casa da tua mãe. Esse ano está na casa da minha mãe. Sabe, uma disputa tola. Que às vezes custa o ambiente do Natal, né? Que por tradição a turma gosta de ficar todo melancólico, né? Aí tá lá, todo mundo vem, você tá lá com os outros. Natal. E aí com o marido. Tó, comprei pra você, vê se você usa. E dá um presentinho lá. Deixa Deus falar no seu coração. Enquanto você abre esse presente. Sabe aquela carga de... Crianças abrem mão dos seus alvos pessoais para poderem participar da brincadeira. Sabe, adulto pensa sempre exclusivamente, porém, criança pensa corporativamente. Muitos adultos não abrem mão dos seus status, dos seus alvos pessoais para participar do reino dos céus. Pergunto, por que você não vai à célula? O que te impede de ir a uma célula, por exemplo? Que eu tenho lidado com alguns irmãos que não têm aparecido na célula. Falo, por que você não vai? Você tem dificuldade. Os irmãos que não vêm no culto, por que não vêm? Porque não abrem mão. Essa é a realidade. Não abrem mão do mau humor, não abrem mão do bico, não abrem mão do Faustão, não abrem mão do jogo dos santos, não abrem mão, sei lá do que. Não abrem mão. Agora... As crianças abrem mão de qualquer coisa para brincar juntas. Deixa eu falar, irmãos. Ser igreja é brincar como criança diante de Deus. Sabe, eu fico olhando, né? Vocês estão aí, mas aqui eu, às vezes, dou uma sapiada aqui nos olhos, né? Abro os olhos e vejo. Aí tem gente dançando. Tem uns irmãos que dançam, irmãos. Fazem uns negócios diferentes na presença de Deus. Se filmar e passar no... O pessoal do Juqueri, né? É Juqueri, né? Ou dos Sanatorinhos, né? Pessoal, mas é diferente, brinca com criança. Você já viu criança brincando? Você já viu criança dançando? Vamos dançar agora, ela brincando com eles ontem. Vamos agora dançando, todo mundo dançando, eles dançam, eles fazem uns negócios. Aí tinha uns lá que davam uns passos de break, eles já são mais arrojados. Irmãos, que liberdade do Espírito. E aí a gente, às vezes, para tirar o seu pé do chão, parece que tem 500 toneladas, parece que está grudado, passaram o Super Bonder Audite nos seus pés, você está lá colado, e levanta, irmão, dá um glória a Deus, glória a Deus, né? Para dar um amém, para falar, para cumprimentar o irmão, para abraçar, né? Eu fico brincando, é que nem dois homens se beijando, assim, no rosto, né? De cumprimento, de irmão. Porque hoje em dia é meio perigoso. Falar dois homens beijando, já pensa errado. Aqui, nem me levanta a mão. Eu ia perguntar, aqueles que já pensou coisa errada, levanta a mão. Mas dois homens se beijando na igreja é o ósculo santo. É duas pessoas ir lá, ô irmão, a paz. Aí ele fala para os irmãos, cumprimenta o seu irmão com um beijo.
Dá a mão assim, aí vai chegando perto. Se pegar para uma criança, beija seu irmãozinho aí, beija seu amiguinho, dá um beijo nele, um abraço nele de amigo. Não, ele vai beijando com maior liberdade. Né? Meus filhos não têm problema de me beijar. Aí eu pergunto, você pai, seus filhos têm problema para beijar você? Sua filha tem resistência? Você tem resistência de dar um beijo nessa barba rala dos seus filhos que já estão crescendo? Hã? Eu falo, meu pai vai fazer 60 e... Puxa, meu pai, será que vai fazer 68 já? Eu acho que vai. Não, 66 meu pai vai fazer. Aonde eu vejo ele, eu beijo ele. Não importa. Não importa onde ele está. Eu vejo, oi pai, oi filho. E é um beijo. Não importa. Mas quero dizer algo para você. Como é você, seu pai? Como é você, seu irmão de célula? Você e teu líder, pronto. Porque é alguém que às vezes é chato. Sim ou não? Tá com medo, né? Tá com medo? Pode falar aqui, é melhor falar aqui do que falar. Mas às vezes ele é chato, pega no seu pé, liga para você porque você não vem. Fica lá, oh, irmão, vamos lá, força, irmão, força. E aí, para dar um beijo nele, você já não. Amém? Quantos têm coragem de dar um beijo no seu líder? Amém. Posso escolher? Aí eu vou escolher para dar um beijo no Maurílio lá. Quem vai escolher? Amém. Por que você não vai à célula? Por que você não se dispõe mais para ajudar a célula a crescer? Por que você não vai brincar de fazer célula? Não vai fazer aquele ambiente de célula ser um negócio gostoso? Ou você vai lá na sua célula e... Começou a célula. Acende as velas, irmão, porque é o funeral. Aí o irmão vai compartilhar só aquela melancolia, aquela tristeza. E aí, irmão? É minha vida. Não é assim. A gente precisa melhorar o ambiente. A célula tem que ser divertida. A célula tem que ser participativa, irmãos. Irmãos, olha, quando eu liderava a célula, minha célula era toda participativa. A gente fazia tudo, a turma ia em peso. E olha, o único que tinha carro, acho que na célula era eu, né, Elias? O resto não tinha. E minha célula tinha 15, 18. Batia, estourava de carro rapidinho, cheia, lotada. Eu fazia 2 viagens, 3 viagens, lotava de gente. E a turma lá, na mesma intensidade, mas cada um participando, fazendo. A minha vigília, eu era o único na videira armênia que fazia vigília lá. A minha vigília era uma vez por mês vigília. Aí eu tinha lá, o Marcelo ia cuidar do quebra-gelo da vigília. Era a vigília com 60 pessoas, 70. Aí eles faziam quebra-gelo com 60 pessoas, 70 irmãos. Era 1h30 de quebra-gelo. Era um barato, assim, divertido. Aí o outro ia fazer o louvor. Aí eu sempre pregava. Nisso eu sou meio criança também, é meu. Tira a mão. Mas eu compartilho quando não dá para mim fazer. Então, a gente... É verdade. Fazer o quê, né? Eu também estou no processo. Mas, aí a gente... Né, era 6 horas da manhã. A turma assim, ó. Tinha alguns que ainda dormia. Vai pro carro, dorme. Porque a gente sabe que, né? Fazer o quê? A idade, né? A gente permite. Mas a maioria ficava acesa, vidrada. E acabava, saía da Armênia, levantava a porta, sol já claro, deixava o Elias na Dutra, já ia direto para o trabalho, rodado à noite, na vigília, direto para o trabalho. E trabalhava com máquina que cortava madeira, era um perigo. Ficava pedindo para Jesus cuidar dos dedos dele. E aí a gente fazia o que tinha que fazer com alegria, irmãos, sem peso, sem peso. Tinha que orar por impacto. Vai orar pelo impacto. Aí é com... Nossa, irmão. Lá vem aquela sequência de desculpas. Falei, irmão, quando é que você vai aprender que a maior alegria é você participar dessa vida de igreja, de ter prazer? Quando é que você vai despertar que estar junto com os irmãos é uma festa, é uma gostoso? Hoje lá, interagindo com os irmãos na cozinha lá, né? Rodrigo, Cláudia, Nata, né? Tinha quem mais? A Kika na cozinha. Mas aí depois a gente foi brincar lá de palitinho com feijão, né? Era feijão. Aí eu aqui, brincando, descontraindo, trocando, sabe? Se alegrando, fazendo a coisa ficar divertida, fazendo a coisa ficar alegre, prazerosa. Sabe? Criança se diverte. Criança pega lá um negócio bobo e vai brincar.
Eu vejo as crianças, sabe, não tem criança que não brinca. Não tem. Não, pode não ter dinheiro para comprar carrinho. Ele arranja lá uma latinha de óleo, bota lá as tampinhas de garrafa e se vira. Na época do Monteiro, pegava uma roda e ficava rodando lá com, né, Monteiro, com um bastão, não era com bastão? Na minha época já não era. Mas eles saíam correndo. Irmãos, que divertimento é esse? Você pegar uma rodinha lá e ficar assim, ó. Fala. Mas criança se diverte. Criança se diverte. Criança faz as coisas ficar alegre. Criança, sabe, faz a festa ficar feliz. Mas não tem tempo ruim para criança. Se está chovendo, vai brincar na chuva. Vai chutar a enxurrada. Faz barquinho. Se está muito sol, vai nadar na lagoa. Não pode nadar na lagoa, vai brincar de bola. Pega a bicicleta, furou o pneu da bicicleta. Vai na garupa, se vira, sai correndo, vai atrás. Dá um jeito, mas eu quero me divertir. Agora eu pergunto, o quanto a sua vida é divertida? O quanto a sua célula é divertida? O quanto a igreja é divertida? Eu fico com um receio às vezes, porque eu estou tentando zelar pelo louvor, a altura do som, porque a gente não quer som alto aqui. Hoje eu senti que está um pouco alto. Vocês me ajudam, irmãos, pode falar quem está na mesa, irmão, está alto, abaixa, porque quem está lá novo que está aqui, quem está aqui novo que está lá, é uma confusão. Mas às vezes na nossa empolgação, no nosso afã, a gente corre o risco de ser mal compreendido, de gente que só quer fazer um forrobodó. Mas nós queremos nos alegrar, irmãos, porque é festa. Está na presença dos irmãos e na presença de Deus. É festa. Fazer uma reunião para Deus, ó Deus, ó reverendíssimo, altíssimo, santíssimo. Deus que está no pico do ápice do vértice, lá em cima, intocável, inatingível, exaltado. Fala, Senhor, 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 Senhor. Filho meu, filho meu. Aquela distância, aquela coisa longe, de gente que não se relaciona. Cumprimenta o irmão com a paz do Senhor. A paz. Ninguém se pega, ninguém se abraça, ninguém chama junto aqui. E aí, mano? Sabe? A gente corre risco de ser mal interpretado. De gente às vezes que é muito agito. É verdade. A gente agita mesmo. Mas nós fazemos acontecer. Às vezes quem que me falou que eu sou hiperativo? Ah, Nata. Ô pastor, você é hiperativo. Por quê? Porque você faz louvor, você vem no impacto, você vai dar aula, volta para o impacto, leva a pessoa embora, faz louvor lá, prega, e aí ainda vou jantar à noite, e aí não falo nada. Esse é hiperativo. Não, esse é apaixonado. Aleluia. Tudo que eu faço com paixão. Eu não vou para o impacto sem paixão. Eu não vou para uma célula sem paixão. Eu não acordo cedo para vir para o devocional sem paixão. Eu não vou preparar o relatório, eu não vou lá fazer o site, eu não vou preparar o Videira News, eu não vou preparar lá, eu saio daqui, sabe o que eu faço à noite ainda? Pego o vídeo que está sendo gravado, vou pôr lá para importar, que demora só umas 4 horas. Para importar amanhã cedinho, vou levar as crianças na escola, ou se não for, vai a Paula, em nome de Jesus que vá a Paula. E aí eu vou lá, boto para editar, para chegar amanhã, final do dia, tá lá na internet, pro bonitão, que eu espero em nome de Jesus que os bonitões acessem para ouvir o que foi ministrado e ruminem e gerem e busquem e falem o que eu preciso aplicar isso na minha vida, o que eu tenho falhado para isso virar verdade, para isso virar realidade. Ou pensa que você está ouvindo essa palavra aqui, amanhã você só lembra 30% dela, e sabe o que você vai lembrar? Das minhas caras estranhas que eu fiz aqui e de algumas coisas que o Espírito falou no seu coração, mas muita coisa passa. Por isso você tem que ruminar a palavra. Para quem visita, o Senhor fala que nós devemos ruminar a palavra. Sabe o que é ruminar? Sabe o que é ruminar? Sabe quem rumina? O boi rumina, o cavalo também rumina, o bode também rumina, e eu também rumino, e você também deveria ruminar. O ruminar faz parte do processo digestivo lá dos ruminantes, que ele come o capim, porque ele não mastiga assim, ó. Ele mastiga assim, ó. Esmagando, né? Aí ele, isso. Aí ele engole.
É assim com a palavra, você mastiga e engole. E depois você rumina. Ela volta. Para os menos nojentos, me entendam bem, por favor. Aí você continua a ruminar. Até sugar todo o nutriente da palavra. E aí Jesus fala que nós devemos ruminar a palavra. O que é isso, irmão? Não é só ouvir. Eu tenho que ouvir, pôr em prática, e aí eu ouvir de novo, e pôr mais em prática, aí eu ouvir de novo. Por isso que eu sou muito repetitivo. Quem me acha repetitivo? Ah, vá. Tá com medo do quê? Vou correr um pouquinho, que nós já vamos terminar, amém? Aleluia. Outra coisa que eu quero chamar a atenção. Se você quer ser como criança, você não pode ser uma pedra de tropeço na vida de outra criança. Sabe, irmãos, que o seu posicionamento, ele pode interferir na vida de outras pessoas? Sabia? Imagina que eu apronte, faça a maior porcaria na vida, exponha todas as minhas porcarias aqui. O que acontece com essa igreja amanhã? Não, cada um vai procurar o seu caminho. O quê? O pastor que falava de santidade, o pastor que falava de fidelidade, o pastor que falava disso, o pastor que falava... O meu testemunho, o meu posicionamento influencia você. Sim ou não? Sim. Agora, uma notícia para você. O teu também. O seu posicionamento influencia os teus filhos. O teu posicionamento influencia a tua esposa, o teu marido. O teu posicionamento influencia o teu chefe. E tem um monte de gente às vezes servindo como pedra de tropeço. Tem irmão que fala assim: ai, se descobre que sou crente. Ai, se descobre. Está lá na festinha lá, de repente fala assim: ah, paz, irmão fulano. Ele: tudo bem, a paz do Senhor. Ninguém pode saber que eu sou crente. Eu quero falar algo para você. A sua posição é que atrai as pessoas para Cristo. Aí eu pergunto: você tem transmitido esse Jesus para as pessoas se atraírem a Cristo? Ou você é o picareta, o que dá nó, o mal pagador, infiel, a linguaruda, a reclamona, a murmurenta, o murmurento, o reclamão? Nós atraímos a Deus, irmãos. As pessoas antes de se converterem a Jesus, vão se converter a nós. Sabe? Ninguém vai seguir mau caráter. Ninguém vai seguir gente ranzinza. Ninguém vai seguir gente ácida, que não dá para conversar, que não expressa alegria. Irmãos, nós precisamos aprender a atrair as pessoas com o posicionamento de Deus na nossa vida. Sua resposta à palavra é o que vai expressar Jesus para as outras pessoas. Amém? Só o que está dormindo fala amém. Só o que está dormindo. Não, tem que estar dormindo, para confundir dormindo com ouvindo. Vou dar um boi, hein, essa vez, hein. Verso 10. Fala assim: vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que se os seus anjos nos céus vêm incessantemente à face de meu Pai. Sabe, irmãos, eu creio que todos nós ficamos irados quando presenciamos que um professor na escola desprezou o teu filho. Você não fica? A Vitória às vezes diz: pai, o professor falou assim, que eu tal, e eu fiz lá, mostrei para ele, mas ele falou que não. Falei: não, você não fez errado. Não quis olhar meu caderno. Irmãos, parece que eu vou querendo transformar o Hulk. Daquela treminha, eu falei assim: eu vou ligar nessa escola, eu vou lá. Vou lá tratar disso. Não dá quando a gente vê que nossos filhos são desprezados, aí eu pergunto a você: você tem desprezado as pessoas da sua célula?
Você tem desprezado os conselhos? Porque desprezar a pessoa é desprezar a palavra da pessoa. Irmãos, se você crê em mim, você anda no que eu te ensino. Sim ou não? Por que nós falamos que cremos em Jesus? Porque nós caminhamos em cima da palavra de Jesus. Ou você acredita que a pessoa crê em Jesus só porque ela disse que crê? Ela fala que crê em Jesus, aí você desce, entra ali, está lá no boteco lá, tomando lá a garapa. Aí você fala assim, não, crê? Ela falou que creu, que crê em Jesus, que anda na santidade, que se esquiva das coisas erradas, que não se senta na roda do escarnecedor. Então veja, o que nós fazemos e praticamos fala muito mais alto do que a gente fala. Então eu te pergunto, se você crê em Jesus, você anda na palavra. Agora, se você crê que o seu líder, que é o seu melhor, ama você, se você crê que o irmão da sua célula é bênção de Deus na tua vida para te ajudar a vencer, por que você não anda na palavra dele? Ou porque você é egoísta, ou porque você acha que ele não é aprovado. Pode ser que ele não tenha um bom ensino, mas deixa eu dizer algo, nós precisamos a entender que a confiança está em não desprezar as pessoas, mas em considerar como alguém que me ama. Amém? Amém. E o último ponto, para encerrar, fala glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Misericórdia. Verso 12, que vos parece? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? Você já observou como uma criança reage a perder algo? Eu, quando perco algo, eu sou que nem criança. Eu fuço, eu procuro, eu reviro, eu reviro de novo e vou atrás. Mas tem muita gente que perde as coisas e perdi. Criança, ele fica insistindo. Criança não gosta nem de perder figurinha repetida, que não faz falta, mas não quer perder, é ou não é? Alô, é ou não é? Aí eu pergunto para você, quando você perde um irmão na célula, o irmão não vai, como você fica? Quando o irmão não está dando as caras, eu estou falando para você, eu não estou falando para o líder, é para você, que está sentado me ouvindo. O irmão não foi na célula, o que você faz? Você fica incomodado, fala, nós estamos perdendo o irmão, temos que ir atrás? Ou você chega e, cada um. Adulto faz assim, mas criança não abre mão de nada, nem de figurinha repetida. Alô? Tem gente que pensa assim, bom, já que fulano não quer mudar, quer andar na contramão, né, da nossa visão, melhor que saia. Sabe, é isso que de fato Jesus está falando. Jesus falando, se você tem 99, deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. Nós passamos muitas coisas na nossa vida. E às vezes nós nos endurecemos porque a vida nos ensina a ser mais rígido, menos flexível. A vida nos ensina por causa das nossas escolhas. Eu acredito que é por causa de nós. Deus não tem o propósito de ensinar você a ser duro, rígido, inflexível. Aliás, Ele até ensina que você deve ser como o odre novo, que é flexível. O odre velho é duro. O odre velho não suporta a pressão, porque ele é muito firme, ele não flexibiliza. E a vida às vezes nos ensina a não acreditar mais que as pessoas podem mudar. Eu não sei se você tem essa visão do seu pai, sua mãe, ou do seu esposo que está aqui sentado do seu lado. Nisso ele não muda. Isso ele não tem condição de mudar, ele já falei tanto. Isso ela não muda, isso ela já tentei tanto. Mas eu acredito que se você está me ouvindo aqui essa noite, e colocar o teu coração nessa palavra, para tomar uma decisão de, como uma criança, abrir mão, até mesmo de razões, para poder estabelecer um momento de comunhão amistoso na família, e de ser bênção de Deus na vida do outro,
sua história vai ser mudada completamente. Eu às vezes vejo, avalio algumas coisas na minha vida e também na vida das pessoas, e vejo que existem fases que nós passamos que são difíceis mesmo. Fases que às vezes me falta paciência. Eu preciso passar por algumas coisas, e às vezes eu sou muito radical por uma coisa às vezes que é pequena. Mas o que mais atrai o coração de Deus para nós é a nossa disposição de recomeçar e de acreditar de novo, como uma criança tem. Crianças apostam de novo. Crianças confiam de novo. As crianças, elas suportam até mesmo às vezes um abuso sexual de um parente e torna a acreditar de novo que aquela pessoa mudou. Nosso coração tem que ser um coração de criança, disposto a acreditar, disposto a dar a segunda chance, disposto a andar mais uma milha, disposto a abrir mão, para que ele seja agora o polícia e você seja o bandido, mas só para a gente poder brincar junto, e ter prazer, ter alegria no que a gente faz. Queria que você ficasse de pé. Ô Luciano aqui no teclado, por favor, Luciano. Pode cortar, pode deixar seu irmão. Pode cortar o som, irmão. Aleluia. Deixa só o teclado. Eu queria que o Espírito conduzisse esse momento. Não quero falar de mim, do que eu espero de apelo, de resposta sua, mas eu queria que, se alguma coisa tocou seu coração essa noite, nessa palavra, você não deixasse ela passar pela tua vida sem uma resposta. A vida é muito curta para a gente passar gastando tempo com brigas. É fato que as crianças também brigam, mas elas retomam muito mais rápido e muito mais livre de peso do que os adultos. Eu lembro muitas vezes que eu corrigi meus filhos, sendo duro, firme, até às vezes excedendo. Mas não passava instantes, eles voltavam, sentavam do meu lado e puxavam um papo. E eu duro às vezes não queria conversar, porque eu ficava mal com eles. Não quero dizer que tem coisas que você não tenha que tratar com rigor e com firmeza. Mas a gente tem gastado muito tempo só com tristeza, só com reclamação, só com uma visão errada. E tem perdido o melhor de Deus. Cada dia que passa é um dia menos aqui, irmãos. Cada dia que passa eu tenho um dia menos com meu filho, que já virou homem grande. O próximo passo dele é faculdade, casar, não sei para onde ir. De vê-lo uma vez por semana, uma vez por mês para alguns, como alguns têm vivido isso já aqui. E eu queria que você fizesse um balanço da sua vida e tentasse colocar de um lado da balança o tempo que você passou de alegria, de prazer, de paz, de harmonia, e os dias que você viveu de luta, de tristeza, de tribulação. E eu queria perguntar para você: vale a pena? Vale a pena sustentar tanta briga, sustentar tanta discórdia, sustentar tanta rigidez? Vale a pena? Vale a pena manter a nossa posição dura, nosso egoísmo, a nossa maneira, nossa maneira bruta de lidar, agressiva, austera,
promovido às vezes por causa de um conflito no trabalho, por causa de uma situação financeira, por causa de uma privação, de uma crise. Eu quero dizer algo para você: chegará um dia onde a sua vida irá embora, ou chegará um dia na vida da pessoa que você vive ao lado e mais teve problema, chegará o dia dela ir embora. E aí, na hora de você dar o último beijo de tchau querida, tchau querido, um dia nos vemos na glória, você começar a pesar todas as palavras duras, ruins que você falou, todas as crises que você gerou, que você não quis abrir mão. A gente só dá valor quando a gente perde. A gente só dá valor para as maiores preciosidades da nossa vida quando elas se vão. Eu não quero dar valor quando elas forem, eu quero dar valor quando elas estiverem comigo. Quando o seu irmão da célula for para uma outra célula, quando o teu líder for para uma outra célula, ou for para um outro nível na igreja, estiver longe de você. Eu escuto dos irmãos lá de Guarulhos: ah, se o pastor Jean Felice estivesse aqui. Puxa, se ele estivesse aqui. Eu escuto pelos outros, né? Ninguém fala para mim diretamente, porque isso é até bom, mas eu sei que eu marquei vidas lá. E tem pessoas que não conseguem ficar longe de mim, até me seguem, vêm atrás, porque a gente marca. Ah, eu quero perguntar para você: o irmão que está do seu lado é alguém que Deus pôs na sua vida para ser bênção. E a amizade que você tem com ele é muito preciosa, só que ela é momentânea. Agora, quando é cônjuge, deveria ser até o fim da vida. E como nós estamos passando esses sinais e dias, sonhos, tempos de alegria. Qual a última vez que você sorriu para ele, sorriu para ela? Qual a última vez que você deitou no colo do seu pai, da sua mãe? Quando foi a última vez que você deu um beijo na tua mãe? Quando foi a última vez que você pegou na sua mãe e deu um beijão no rosto dela? E quem hoje está longe, ou quem hoje não tem mais, sabe o preço de não ter. Indiferente quem foi, quem é. Quanta saliva gasta com coisa boba. O tempo que a gente tem para poder sentar e curtir um carinho, a gente investe para disputar preferências, para acusar, para levantar coisas que já passaram. Eu sei que eu quero sair dessa noite nessa igreja restaurado. Se eu pudesse encontrar com a minha mãe hoje, que eu já não tenho mais, eu encheria ela de beijos. Mas uma coisa eu não tenho: o arrependimento de não ter feito isso em vida, porque eu muito amei a minha mãe. Eu tive épocas que eu não consegui muito beijar meu filho. Eu acho que todo homem, quando gera um outro homem, chega uma hora que acha que é meio estranho ficar beijando o outro homem. Eu acredito nisso, porque eu vivi isso. Tive muita dificuldade de fazer carinho no meu filho, de encostar ele. Às vezes ele encostava a cabeça em mim e eu falava: ó, jeito de homem. Que bobo. Graças a Deus que ele está vivo, e ele pode fazer isso hoje em mim. E eu posso abraçar ele, beijar ele, brincar com ele. Graças a Deus que meu filho está aqui. Graças a Deus. Não troco
Não troco 50 dias em qualquer outro lugar por um com ele aqui. Não troco. Com a minha filha, com a minha esposa. Não troco. Não interessa se ela está ficando velhinha. Eu também estou. Não interessa se a minha mocidade está indo embora. Eu sei que cada dia que eu vivo, agora na minha nova velhice, eu vivo bem com ela, amando ela, amando meus filhos. Por mais que às vezes eu tenha que ser duro, e às vezes eu fico emburrado, mas eu logo luto contra o meu coração egoísta e cedo para poder me aproximar dele, para poder me aproximar dela. Até minha cachorra, você brinca, é verdade. Eu tenho uma cachorrinha que às vezes eu sou duro com ela e ela pronta. Esses dias ela subiu na mesa da cozinha e comeu 2 pão lá de pizza inteiro. E de manhã eu acordo, ela vem de manhã e deita no meu pé para que eu faça carinho na barriga dela. Ela faz isso, eu saio do banheiro, escovei o dente, eu faço o banheiro, vou trocar vou pôr a roupa, eu sento na cama, ela vem e deita. E esse dia ela não fez isso, porque ela sabia que ela aprontou. É interessante, até os animais se ressentem, até os animais ficam depressivos porque aprontam, não querem dar carinho. Mas eu vou na cozinha e falo: Lili, Lili, vem aqui. Ela vem com o rabinho no meio das pernas, com aquela cabecinha baixa. Eu sorrio para ela, ela deita. Eu espero carinho. Até os animais ficam deprimidos, até os animais se sentem culpados. Por que eu não me sentiria? Por que eu não posso abrir mão? Por que eu não posso abaixar minha orelhinha, pôr meu rabinho no meio das pernas e ir de perto do meu Senhor e me deitar para que Ele possa exercer em mim carinho? Porque eu não posso fazer isso com meus filhos, porque eu não posso fazer isso com a minha esposa. Deus quer restaurar essa igreja. Deus quer restaurar a igreja para que ela possa crescer. Só uma igreja sarada pode crescer. Só uma igreja sarada. Eu não sei se você precisa fazer isso com alguém aqui hoje. Se você sentiu demais de poder, pelo menos dar um abraço para restaurar o seu coração. De tempos que você foi muito duro. Eu acho que esse é um apelo para a família, ou para o seu líder. Se você sente no seu coração que você foi muito duro, ou que mesmo ele com você que foi muito duro e criou expectativas, mas na verdade perdeu as expectativas. Eu queria que você ficasse livre para poder transferir esse amor através de um abraço agora. Quem você quiser. Se você está com a sua esposa, eu sugiro que você faça isso. Pudesse acariciar o cabelo dela, pudesse falar algo para ela. Pode ir lá, Cláudia. Vai lá na mesa, junto com o Rodrigo. Pode deixar gravando aí, depois eu edito. Deixa gravando. Você está do lado da sua esposa, abraça mesmo ela aí. Você está do lado, seu filho está aqui, pode ir lá, pega ele. Vem cá, filho. Alguém pega o Roberto aí. O Robertão, vem aqui também, se quiser. Aqui, ó, gruda alguém aí junto com o Roberto. Eu queria que meio com família aí o Leandro pudesse ir junto com o Gabi e com o Beto aí, ó. Vocês como amigos. A Nata. Vem aqui, Nata. Deixa eu ver alguém aqui que você... A Kika, pode ser a sua companheira de cozinha aqui. O Edu aí, perto do Robson. Ajuda o Edu aí, Robson. Eu não queria que você ficasse sozinho. Eu queria que você procurasse alguém que tem um vínculo com você, de alguma maneira. Nós passamos tanto tempo da nossa vida, irmãos. A gente investe mais tempo em discutir, em criar caso.
Se o Alex pudesse aí colar com o Marcelinho. Vem aqui, Nath. Cadê? Nath, pega alguém aqui com a Nath. Alguém que seja próximo dela. Ai, Vera, isso, abraça ela aí. Cola aí. Não quero ver ninguém sozinho, não. As crianças perdoam fácil. Adultos são rancorosos. É por isso que tem aquela expressão, velhos ranzinzas. Eu quero ser como criança para perdoar, irmãos. O seu tempo, o tempo que você investiu, às vezes, em disputar com essa pessoa. Você que está aqui, seus pais não estão aqui. O tempo que você poderia investir para deitar no colo deles, assistir um bom filme, brincar e passear, comer algo junto. Muitas vezes foi o tempo de acusar, de menosprezar, de humilhar. Mas eu acredito que Deus está te dando um tempo novo hoje. Amém? Deixa Deus transferir o amor dele a você. Deixa Deus mudar a sua história. Vamos investir tempo para ser uma família feliz. Vamos investir tempo de ser uma família alegre. Jesus, Jesus, meu filho é precioso para mim, Jesus. É o melhor que eu tenho para te dar, Deus. É o meu filho, porque é herança tua. Mas o tempo que eu tenho com ele é precioso, Senhor. Minha amizade com ele. Prolonga os nossos dias de vida, Senhor. Prolonga, nos dá longevidade para viver feliz nesses dias. Se hoje nós estamos aqui e temos uma história de tristeza, Senhor, uma história de dor, de peso, se o tempo que nós investimos foi um tempo para discórdia, eu quero dizer que hoje eu acredito que o Senhor está mudando o lado. E o Senhor nos dará uma recompensa e tempo para aproveitar dos nossos o máximo, porque os dias se vão e com eles se vai a nossa juventude, nossa vitalidade, nossa intensidade. E um dia outra geração se levanta. E espero que através de nós eles sejam poupados de sofrer tanto, para ter uma vida de paz, de alegria. Se você pode dar um beijo nesse irmão, dá um beijo nele. Oh, Jesus, você consegue botar essa música? Compreendo os seus caminhos. Sol. Escala de sol. Compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, te darei, te darei. Sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, pelas águas das fontes,
Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi. Fala pro seu irmão agora assim, ó. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Creia nisso. Que vai valer a pena, que vai valer a pena. Vai valer a pena ser flexível, vai valer a pena calar, vai valer a pena esperar, vai valer a pena pagar o preço. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. E um dia nós vamos cantar para o Senhor assim, ó: Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo, eu sei que valeu. Sim, Jesus, declare. Jesus, valeu a pena, Jesus, valeu a pena, Jesus, valeu a pena mesmo. Amém? Dá um abração bem forte nele, pastor. Vai valer a pena, amém? Vai valer a pena eu te puxar a orelha e você me perdoar, e você puxar a minha e eu perdoar você. Amém? Que Deus abençoe a sua semana. Que você possa chegar na sua casa, você que está lá, deixou seu marido lá, sua esposa, seus pais. Se você puder, filho, chegar lá para o seu pai, dar um beijo nele, falar: pai, eu amo você. Mãe, deixa eu deitar no teu colo hoje.